Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Então, é o poder de Deus em ação para salvar todos os que entendem, todos os que creem, tá, irmão? Se creia na mente, tá? É no entendimento. Uma coisa que eu preciso falar para os irmãos também, que eu acho que eu nunca falei aqui para esses novos irmãos, é o que significa a fé. Qual que é o significado da fé? Qual que é realmente, como a gente pode identificar o que significa essa fé de Jesus Cristo? Não é a fé, irmãos, não é para que eu creia que ele realmente veio, né? E foi real aquela história. Não. A fé que a gente está falando, a tradução dessa fé, do crer em, do crer com R, é uma tradução de fé que equipara a fidelidade, tá, irmãos? Não é eu passar a crer que aquela história é real, não, é eu entrar na história e ser naquela história como ele é. Isso é o significado real do que é fé, tá, irmãos? Não, não é para que eu possa crer que ele fez, não. A fé é para que eu possa entrar na história, tá? E ser como ele é. Isso é a fé bíblica, tá? Isso é a fé que eles pregavam. Não, é você ser fiel à pessoa de Cristo. É você entender que aquilo ali que Deus fala a respeito dele, isso aqui também se traduz a seu respeito. Isso é a fé, irmãos. Isso é a fé bíblica, tá? Por isso que é dito aqui, ó, versículo 16: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação. Olha só, é um poder em ação. Não é um poder em ação para que eu possa, né, olhar e crer, como se fosse assim um crer de crença, um crer de crença, tá? Não é para que eu venha ter uma crença nele, não, é para que eu possa crer de fidelidade, não de crença, tá? É para que eu possa ser fiel àquilo que ele é. Então, quando uma pessoa entende isso, meus amados, ela entra na graça, ela entra na graça. Ela se torna um verdadeiro filho de Deus salvo no meio dessa terra. Uma pessoa que realmente entende a fidelidade da fé, ela é como o entendimento que teve o nosso pai Abraão, ou o pai Abraão, né? Se a gente não é gente, não é da linhagem hebreu, muitos aí vão se sentir ofendidos a gente falar nosso pai Abraão, porque nós somos gentios. Mas o pai Abraão é a fé que teve os patriarcas, entendeu? Eles entenderam que essa fé fosse para que eles fizessem parte da família de Deus, não para que eles passassem a crer que a família de Deus era verdadeira. Não, para que eles fizessem parte. Então, a fé dessa boa nova é para que eu seja inserido, irmãos, inserido. Que o meu entendimento me coloque dentro da família de Deus. E se eu estou inserido na família de Deus, eu já estou, então, pronto. Estou salvo, irmão. Entendeu? O meu entendimento se salva nessa fé. Por isso que é muito pregado a respeito de fé, que a fé salva, a fé liberta, a fé é isso. Geral, é justamente, mas não é essa fé da crença. Essa fé que o apóstolo Paulo prega não é uma fé para fazer crentes em Deus. Porque você vê que as igrejas hoje elas estão crescendo, estão aumentando, e cada vez maiores igrejas estão surgindo, templos maiores, mas você olha lá para dentro, você vai ver um povo deprimido, um povo aprisionado, um povo cego, um povo que não tem entendimento, um povo que julga o irmão, um povo que está ali, muitas vezes, eles estão ali para cumprir um voto religioso. Então, a fé pregada do evangelho que, que as igrejas aí colocam, do sistema coloca, é uma fé para fazer crente, tá, irmãos? É uma fé que faz crentes.
Ela gera crentes, é uma fé que está gerando crentes. Então a pessoa, eu sou um crente, eu sou um crente. Lógico, essa fé pregada é para gerar crente. Mas a fé que nós estamos pregando aqui não é para gerar crente, é para gerar filho de Deus. Tá? É uma fé de fidelidade, não é para que você entre para um sistema agora de graça. Não. Antes eu era do sistema religioso, agora eu sou do sistema da graça. Esquece isso, irmão. Esquece. Você não faz parte de sistema nenhum. Ninguém mais pode dar ordem a você, falar para você o que é certo, o que é errado. Ninguém pode falar isso. Hoje o Espírito de Deus, ele atua em você. Em você. Então a resposta que você precisa, ela nunca vai estar fora de você. Se você procurar direitinho aquele campo do tesouro, que está a pérola escondida, você vai achar, irmãos, a pérola escondida. Daí você vai vender tudo que você tem, vai jogar tudo fora. Tudo que você achava que era valoroso não vai ser mais valoroso para você. Por quê? Porque você achou a pérola que estava escondida. Você compra esse campo, você começa a guardar a tua mente, entendeu? Cuidar do teu coração, da tua mente, porque agora você entende que você é fielmente igual a Cristo. Fielmente, irmãos. Você agora tem a fé do Evangelho. Não é a fé no Evangelho, mas é a fé que o Evangelho te apresenta, é a fé do Evangelho. Então, quando o apóstolo fala desse Evangelho, que ele não se envergonha, por quê? Porque ele havia passado por esse sistema religioso, o sistema religioso da época. E aquilo, ele fazia muitas atrocidades em nome de Deus e achava que estava fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, mas ele entendeu por fé que aquilo não era o que Deus queria, não era a vontade de Deus que ele estava revelando ali. Ele estava fazendo a vontade do reino das trevas, tá? Pela qual agora ele está convidando tanto o judeu quanto o gentil para sair desse reino. Eu acho interessante que ele começa a citar os povos aqui nos versículos anteriores, né? Que ele queria chegar, que ele queria trazer esses povos para o conhecimento da revelação, dessa vontade do Pai, que os homens não entenderam, e que até hoje muitos não entendem. Muitos ainda estão em graça, mas não entendem essa vontade ainda, irmãos, ainda não compreendem essa vontade. Muitos se apegaram a homens na graça, se apegaram a pregadores na graça. E está errado. Deus, ele faz a obra sozinho, entendeu? Se eu estou aqui hoje, não foi mérito do homem, isso aqui é mérito de Deus. Foi Deus que fez com que nós chegássemos a esse ponto, entendeu? Não é irmão Arlindo, entendeu, irmãos? Isso aqui é Deus, tá? É Deus. Então, no versículo 17, nós vamos ler assim: as boas novas revelam como Deus, olha só o que as boas novas fazem. Elas nos revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá como, irmãos? Pela crença? Não, pela fidelidade. Isso não se dá pela crença. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, ó, eu creio, irmãos, eu creio, sou um grande crente nisso aqui. Isso não resolve nada. Agora, se eu chegar aqui e falar para você, olha, Jesus ensinou assim, é assim que eu sou. Acabou. Aí sim é fé. Entendeu, irmãos? Aí é fé. Isso aqui é fé. Eu ser igual a Cristo é. Então, essa fidelidade de ser igual a Cristo é que faz o quê, irmãos? É que revela como Deus nos declara justos. Então, eu assumo que eu sou justo. Eu não fico crendo que eu sou justo. Eu vivo como um justo. Entendeu? Eu não sei se os irmãos estão compreendendo o sentido da fé como fidelidade, como ser igual, ou o sentido da fé como um crente, como crer naquilo que ele fez. Entendeu, irmãos? Ser crente é você crer no que Deus fez. Ser justo é você agir como ele falou que você é. Vocês entendem a relação do que é uma fé de fidelidade ou o que é uma fé de crença? Isso é importante você saber, tá, irmãos? Isso aqui é uma coisa primordial que você deve entender. Você não está aqui para ser crente. Você está aqui para ser Cristo, não para ser crente. Então você não é crente, você é um Cristo, tá, irmãos? Nós somos um Cristo. E os Cristos, eles se unem em família, tá?
Então, essa fidelidade. É lógico que a igreja vão chamar a gente de herege. Falar um negócio desse que eu sou um Cristo aqui, como que pode ser todo falho e pecador? Não, mas é o que eu creio, entendeu? É como eu me entendo. Eu me entendo justo. Embora todo mundo pode falar que eu sou pecador, mas eu olho para mim e me vejo o quê? Justo. Por que você se vê justo? Porque é uma declaração do meu pai dizendo que eu sou justo. E eu sou fiel à declaração do meu pai. Eu não sou fiel àquilo que vocês me falam. Eu não sou um crente para estar debaixo das palavras de vocês, como sendo vocês os meus orientadores. Não, eu sou um fiel. Estou debaixo da revelação do meu pai. Meu pai falou para mim, está falado. Eu não quero nem saber o que vocês acham, entendeu? Eu não quero nem saber o que vocês acham. O que importa para mim é que meu pai falou que eu sou justo, ele me declarou justo diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. O justo, irmãos, é o que vive pela fé. O crente vive pela crença. A palavra do Evangelho de Cristo não é para gerar crentes. A palavra do Evangelho de Cristo é para gerar justos. Então você não é crente, você é justo. Você não é crente porque você entendeu e creu na palavra, como que a palavra tivesse a vida eterna. Não. Você é um justo porque essa palavra revelou Cristo em você. Amém, meus irmãos? Então, o que você é? Crente ou você é justo? Não, eu sou justo. Por que você é justo? Porque essa palavra revelou o Cristo em mim. Revelou o Cristo em mim. Então, o que os profetas falaram? Falaram a respeito de mim. Entendeu? Então, vocês vão nas Escrituras porque vocês pensam que aqui nas Escrituras está a vida eterna. Ó, então vocês continuam crentes. Continuo crente, pastor. Continuo crente, irmão. Continuo crente, o bispo. Continuo crente, ou sei lá, missionário. Continuo crente. Não. Eu vou nas Escrituras, porque as Escrituras revelam Cristo em quem, irmãos? Em mim. É orgânico. Cristo em mim, não Cristo longe de mim ou fora de mim ou nas Escrituras. Não. Essa palavra testifica de mim. Só que vocês não querem vir a mim, vocês não querem ser fiéis a mim para ter vida. Os irmãos entendem isso, irmãos? Vocês não querem vir a mim para ter vida, irmãos. Vocês precisam vir a mim para ter vida. Vocês precisam ser fiéis a mim. Amém? Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Então, nota aqui que antes da cruz, o tratamento era esse, tá, irmãos? Deus demonstraria, né? Ele ia demonstrar, estava demonstrando já a ira dele contra todos que são pecadores e perversos e que impediam que a verdade fosse conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, essas pessoas sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, ele revelou essa verdade, tá? E por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. É aquilo que eu falei para os irmãos. Quando nós colocamos lá para estudar o capítulo 1 de Gênesis, ali a criação, irmãos, eu disse para os irmãos que Deus, ele pode ser totalmente revelado sem uma única palavra da Bíblia. Não sei se os irmãos lembram. Deus não precisa da Bíblia para revelar a vontade dele. Não. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus, irmãos. Ela não é. Ela contém, mas não é. A história contém a revelação de Deus, mas a história não é a vontade de Deus revelada. Tá? Não é a vontade de Deus revelada, mas ali contém a vontade de Deus. Versículo 20, por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, por meio de tudo que ele fez. Você pode perceber Deus por meio de tudo que ele fez, tá? Então, os homens se tornaram, irmãos, aqui como ele está dizendo, né? Indesculpáveis. Pois eles poderiam dizer, mas eu não conheci, não.
Não, conheceu sim. Você conheceu de fato, porque na criação Deus revela a sua vontade, os seus atributos, ele revela os seus grandes atributos na criação, o seu poder eterno, né, na natureza divina. Então, no versículo 21 é dito assim, ó: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, nem lhe agradeceram. Então, ele está falando com um povo aqui que é um povo ingrato, com um povo que não reconheceu os favores de Deus, entendeu? Não reconheceu que Deus, quem Deus é em si, tá, irmãos? Isso acontece até nos dias de hoje. Isso acontece até nos dias de hoje. Embora nós vivemos num tempo totalmente diferente desse tempo que ele está falando isso aqui, irmãos, é da água para o vinho mesmo, é uma transformação assim gritante. Muitos ainda não percebem Deus agindo, não percebe, não entende ainda. Mas o problema aqui não esse problema não altera nada a respeito de Deus. O problema da pessoa não compreender a ação de Deus é um problema só da pessoa, só prejudica quem? Ela e as pessoas que convivem com ela. Porque isso acaba prejudicando outras pessoas que também não têm o entendimento. Mas eu vou falar uma coisa para você: uma vez que você passa a ter fé, embora os seus irmãos da tua casa mesmo ali, o pessoal da tua casa, não tendo a mesma fé, as ações dele já não prejudicam mais você. Entendeu? Já não prejudica mais você. Porque uma vez que vem essa clareza, irmão, no teu entendimento, que a fé vem, você se torna imune ao veneno da serpente. Então a serpente, ainda que ela te pica, não causa dano algum mais. Porque isso te traz uma imunidade contra o veneno da serpente. Então, o versículo 21, vamos finalizar ele. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis, e por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Interessante, né, irmãos? Eu eu fico muito indignado, irmãos. Eu estou aqui na cidade de Bauru, como os irmãos sabem, e já faz muito tempo que eu não sou convidado a pregar em outras igrejas. Faz muito tempo. Mas quando eu estava lá no sistema, era pastor do sistema, né? Pastor por muitos anos. Ainda assim não me convidavam muito não, mas quando convidava eu ia, eu ficava indignado de ver aquilo que os pastores falavam no púlpito. Segue a vontade do teu coração. Isso me doía, irmãos. Eu lia na Bíblia a respeito do coração ser pecaminoso, do coração ser corrupto, do coração ser indomável, do coração ser a causa dos problemas, e os pastores diziam para a comunidade: ouça a voz do teu coração. É assim que eles diziam. Eu vou falar com vocês agora, irmãos. Deus não fala no teu coração. O coração é alma. Deus, ele fala no espírito. E se a tua alma não estiver bem familiarizada com o espírito, você não vai entender Deus. Tá? Se a tua alma não costumou ouvir a voz do espírito, se a tua Eva não escuta o que o Adão fala, e o teu Adão fala, ela não vai compreender a voz do Adão. Entendeu? E isso é complicado. Porque a nossa Eva, ela tem muito mais intimidade com a serpente do que com o próprio Adão. E ela deveria ter intimidade só com Adão. Mas, infelizmente, a nossa Eva, enquanto nós estávamos lá perdidos, ela ouvia só a voz da serpente. Tá? E tem muita gente ouvindo ainda a voz da serpente até hoje. Então, continuando. Versículo 25, ele diz assim. Não, ainda no 24, para terminar, né? Como resultado, praticam entre eles mesmo, entre si, coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador.
que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre tinha dificuldade de pregar no sistema, porque o sistema, ele abomina e não entende o que realmente significa isso aqui. Porque eu tirar isso aqui de contexto, irmãos, tirar isso aqui da época que foi dito e do modo com que foi dito, então eu vou ferir, tá? A, como que eu posso dizer para os irmãos? Se eu tirar isso aqui desse contexto, eu vou ferir a essência, né, da revelação do texto, tá? Eu vou me tornar, assim, uma pessoa que eu vou trazer isso de uma forma a servir para mim, segundo, para que eu possa defender os meus interesses. E eu não posso fazer isso. Eu não posso ser uma pessoa que intelectualmente, né, que eu entendo isso aqui intelectualmente, ferir a minha dignidade para poder fazer valer aquilo que o sistema me diz. Eu não posso fazer isso. Eu não podia fazer isso. Tá aí uma coisa que a gente não podia pregar no sistema, não tinha como a gente pregar isso aqui, tá? Porque o entendimento que a gente tem a respeito disso aqui vai contra aquilo que eles ensinam. O que acontece? Nós estamos diante de uma situação em que o Cristo ainda não havia sido manifesto, e que esse povo estava vivendo debaixo de ordenanças e leis. E esse povo que estava debaixo de ordenanças e leis, havia naquele tempo o que tem hoje também, e que em toda época vai ter: pessoas homossexuais e pessoas heterossexuais. Isso tem desde o princípio, irmãos. Você não vê uma palavra de Jesus condenando ele, você não vai ver. Então havia aqui essa condenação da lei, tá, irmãos? Porque ainda a salvação não havia sido manifesta. Eles estavam todos debaixo do pecado de Adão. E o pecado de Adão, que era o reino das trevas, estava imperando ainda, estava em vigência. Eles estavam debaixo desse reino. Mas o que Deus fala aqui por intermédio do irmão Paulo, do nosso revelador aqui, é que essas pessoas que praticaram isso, elas sofreram o castigo que ela merecia, mas esse castigo não foi eterno, como eles pregam, como estava aqui, ó. Homens praticam atos indecentes com outros homens, era indecente para eles, lá eles julgavam indecente. Tem muitas pessoas que hoje ainda julgam indecente, mas já tem uma grande parcela da população que olha para isso, já não vê mais indecência, entendeu? Já abriram a mente, não enxerga mais indecência nisso, mas tem um monte de gente que enxerga indecência ainda, tá? E eles praticaram isso contra os homens, em decorrência desse pecado, eles sofreram neles mesmos, tá, irmãos? O castigo que merecia. Então, por que hoje você vê que uma pessoa que ela é homossexual, irmãos, ela mesmo faz uma grande, ela traz assim para ela mesma, tá? Essa grande separação da sociedade. Ela mesma faz isso. Ela se exclui da sociedade. Ela e não entendendo, né? Porque não há uma compreensão, porque eles estão debaixo daquilo que a sociedade falou, daquilo que ensinou, e eles mesmos trazem então essa incompreensão. Ah, por que será que eu sou assim, né? Por que isso acontece comigo? Eu não queria ser assim e tal. Aí vem falar, outro chega para ele e fala assim, mas isso não é da vontade de Deus, não. Você ser assim. O pai fala para o filho, ou fala para a filha, isso não é da vontade de Deus, não. Porque nós fomos assim, nós éramos induzidos por essa religião, irmãos. Entendeu?
Então, essas pessoas, elas já sofriam, na época, o castigo sobre elas mesmas. Elas não tinham ninguém que fosse por elas, para que salvasse elas daquela situação. Então, se alguém, olha, se uma mulher fosse pega com um homem casado, ela era apedrejada e morta. Ela poderia ser solteira, tá? Imagina se eles pegassem um homem transando com outro homem. Vixe, ali ia morrer os dois, na hora, tá, irmão? Matava os dois, na hora. É a mesma questão da alma lá que nós pregamos para a irmã, na sexta-feira ensinamos ela que ela agradeceu. É a mesma questão, é a mesma coisa. A morte era instantânea, era apedrejamento e outra, em público, irmãos, expondo a vergonha das pessoas. Era isso que acontecia, tá? Aí no versículo 18 nós vamos ler assim, ó, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, ó, quem pratica essas coisas, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Então, se nós parássemos a nossa leitura aqui, só aqui nesse versículo final aqui, tá, irmãos? Até aqui o 32, isso aqui poderia gerar uma doutrina errada a respeito de Deus, porque nós paramos a leitura aqui no versículo 32. Os irmãos têm ciência que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos num concílio, né, irmãos? Ela nunca foi escrita, a escrita original não existe capítulos e nem versículos, tá? Por que eles pararam isso aqui? Para poder dar sentido àquilo que eles querem pregar. Porque se eles continuassem a leitura, que nós vamos continuar aqui, você vai ver que não é esse o sentido daquilo que a religião prega. Nós temos aqui ainda 10 minutos, irmãos. Eu queria aproveitar com vocês esses 10 minutos para a gente ir para o capítulo 2, só para a gente finalizar isso aqui, tá? Então, nós lemos aquilo ali, gera na nossa mente um certo desconforto a respeito daquilo que a graça nos mostra, tá? Porque nós precisamos compreender o final daquela conversa ali que o Paulo está tendo com os irmãos romanos. E o final daquela conversa, esse desfecho dessa conversa, ele começa aqui agora, que é dito assim, ó, talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Talvez você olhe para um homossexual e pense assim, eu posso condenar esse homossexual porque ele não faz a vontade de Deus. Ó, né? Talvez você olhe para uma pessoa que é orgulhosa, que é avarenta, né? Que não traz coisas boas para a sociedade, tá, irmão? Segundo o julgamento da sociedade. E você pode dizer, não, eu posso condenar essa pessoa. Tá? Eu posso condenar porque eu sou de Deus. Eu estou dentro da igreja, eu estou lá dando meu dízimo certinho, estou cumprindo com as minhas obrigações religiosas. Todo domingo, né, estou na igreja, quarta-feira à noite, campanha de libertação na sexta, oração forte no dia tal, né? Levo meu envelope do dízimo, meu envelope da oferta de missões, meu envelope de oferta voluntária, e estou pegando lá nas campanhas o meu tijolinho da casa própria, meu sabonetinho da limpeza espiritual, minha toalhinha suada do pastor para ser curado, né? Então, estou cumprindo, então eu posso condenar esse tipo de gente. Olha só como que é. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos? Olha, talvez você pense que pode condenar esse indivíduo, mas você, que não é homossexual, tá? Declarado, você é igual a eles e não tem desculpa. Ué, como que o Paulo me compara com um homossexual? Ele fala que eu sou igual a ele, tá? Um homossexual.
ou, sei lá, uma lésbica ou uma prostituta, como que ele me compara com essas pessoas? Não, você é igual a ele, entendeu? Você é igual a ele. Porque eu estou falando da pessoa, irmãos, na sua exatidão. Eu não estou falando aquilo que ela reflete em carne. Eu estou falando da exatidão. Eu estou falando da sua essência. Estou falando da sua origem, tá? De quem você é de fato. Você e um homossexual são iguais em tudo. Igualzinho, irmão. Não muda nada. Não muda nada. Só que você não faz uma coisa e ele faz. Só que você faz uma coisa e ele não faz. Mas a essência, qual que é? É a mesma. Vocês são iguais, irmãos. Todos iguais. Aí ele diz assim, olha, não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, olha só, você condena a si mesmo. Quando você está falando isso deles, você está condenando a si mesmo, tá? Porque você que julga os outros pratica o quê? As mesmas coisas. Quando você julga, você está praticando a mesma coisa que aquela pessoa pratica. Você está entendendo? Vocês praticam as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Então, se Deus tem que castigar ele, tem que castigar também quem? Você. Porque você veio do mesmo lugar que ele veio e vai para o mesmo lugar que ele vai. Então, se eu castigo um, tem que castigar todos. Ah, mas eu não fiz. Deus está interessado no que você fez, irmão? Deus não está nem aí para aquilo que você faz ou deixa de fazer. Nunca teve. Deus, ele nunca quis o seu erro ou o seu acerto. Essa mensagem vai para o ar, irmãos, e não vão ser apedrejados porque eu falo desse jeito com vocês. Deus, ele nunca quis o acerto de ninguém. Ah, como que não? Deus esperava que eu fosse uma pessoa boa, que eu fizesse que era certo. Não, Deus nunca quis isso. Ele te conhece e sabe quem você de fato é. Quando você acerta, você se vangloria no teu acerto. Você bate no peito e fala, eu fui bom, eu fiz. Quando você erra, você se decai. Você entra em depressão por causa do erro. Mas nós, em graça, irmãos, no entendimento, nós não julgamos nem o que acerta, nem aquele que erra, porque para nós não existe nem erro e nem acerto. Existe um ser ali perfeito. Existe um ser perfeito ali. Mas é homossexual, mas a essência dele é um ser perfeita. É perfeito, irmãos. O que ele comete na carne não influencia naquilo que ele é. Não influencia, não muda nada quem ele é. Então, quando Jesus olhou para a prostituta, ele amou, tá? Quando a lei de Moisés olhou para a prostituta, ela falou, mata. Quando Jesus olhou para os pecados de segmentação, irmãos, de sociais, aqueles pecados que afastavam as pessoas da sociedade, Jesus olhava e amava e trazia de volta a pessoa para o convívio social. Leproso somente fora da cidade. Jesus ia lá e curava o leproso e trazia de volta para dentro da cidade. Entendeu, irmãos? É assim que funciona. A cura das nações está onde? Está na fidelidade que eu tenho com Cristo. O julgamento que Cristo faria, sendo ele justo, né? Ele faria um julgamento justo, ele não fez. Quem falou para vocês que eu sou juiz? Ele perguntou. Quem que me faz bom? Só Deus é bom. Só ele é juiz. Eu não sou. E ele era, irmão. Mas ele não assumiu, né? Não usurpou, assumiu o lugar de Deus. E nós, muitas vezes, queremos tomar o lugar de Deus e declarar você para o inferno e você para o céu. Quem somos nós, né, irmãos? Quem somos nós? Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que estará ou que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma, não percebe
quanto ele é bondoso. Ó, perceba como que Deus é bondoso, irmãos. Tolerante e paciente com você. Perceba isso. Ele também é com os nossos irmãos que são homossexuais, são ladrões, tá? São bandidos, traficantes. Ele também é. Pessoa que não tem índole alguma, irmão. Deus também é bondoso com eles. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo, nessa época aqui, ao arrependimento? Nessa época, tinha que levá-los ao arrependimento. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima. Não estava se aproximando deles lá, o dia da ira do Senhor? Estava se aproximando. Quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Então eu quero pedir para que vocês que têm acompanhado aqui os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o vídeo, que você deixe o seu joinha, o seu like, o seu dislike se você não gostar do vídeo, que você deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Que você acesse as nossas redes sociais, venha participar conosco das nossas conversas. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Nós temos um grupo de conversa que a gente tira as dúvidas toda segunda-feira às 7h30 da noite pelo Skype, toda sexta-feira às 7h30 da noite pelo Skype. Então, nós estamos assim, bem atuantes nas redes sociais para tentar ajudar os irmãos. Então, vocês são bem-vindos. Eu quero agradecer aos inscritos do canal, os novos inscritos. O canal está crescendo, porque vocês estão movimentando o canal. Eu agradeço vocês de coração e até o próximo vídeo, em nome dessa graça maravilhosa que nós temos aprendido e apresentado a todos vocês. Amém.